pelo teu poder e pela tua graça. Abençoa, Senhor, dando-nos a direção, dando graça, para que ao falarmos da tua palavra, o Senhor possa nos dar sabedoria que vem do alto, para compreendermos a Escritura. Assim como fez o Senhor ali com os discípulos, quando estava ali o caminho, voltando, o Senhor deu entendimento para compreender as Escrituras. Pedimos que o Senhor possa nos dar compreensão para entender a tua palavra, Senhor, a cada dia. Senhor, pedimos também em favor de todos os familiares do nosso irmão Tiãozinho, que nessa tarde o Senhor o recolheu, que o Senhor possa dar graça, que o Senhor possa confortar os corações, confortar as vidas. Meu Deus, sabemos que a separação da carne é doída, é difícil, mas que o Senhor possa, Deus, dar o conforto necessário a cada um dos seus familiares ali. E te peço, Deus, também nos abençoa nesta noite, nos dê do teu Espírito, da tua graça. É o que nós pedimos e desde já agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Podem-vos assentar. Irmãos, nós temos falado, já começamos lá na época da ceia, falando a respeito da Páscoa, e falamos a respeito dos ázimos, passando, pela ceia. Depois nós falamos a respeito das primícias, e na semana passada estivemos falando a respeito do Pentecostes. E aqui nós vemos a palavra de Deus, que nos diz no livro de Mateus, que nós acabamos de ler, que Jesus ele não veio para destruir a lei, ele veio para cumprir a lei. Então, toda a lei e os profetas se cumprem em Cristo. E como nós viemos estudando e falando, mostrando para os irmãos que na Páscoa, Cristo, ele morreu exatamente no dia 14 de Abibe, é o dia da Páscoa, ele é o nosso Cordeiro Pascual, falando a respeito do Cordeiro que tira o pecado do mundo, de tirar o pecado ali na festa dos ázimos. Falamos a respeito das premissas que Paulo escreve no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, falando a respeito de Cristo, as premissas, está ligado às festas. Falamos a respeito dela, que pegava um molho de feixe, e ali era levado ao sacerdote, o sacerdote fazia aquela oferta de movimento, onde toda a plantação também era ali abençoada, era santificada. Falamos depois que Cristo instituiu que após as premissas, após o domingo, contaria-se 7 semanas, depois mais um dia, ou seja, a festa das semanas ou a festa do Pentecostes, que se dava 50 dias após as primícias, que ali não era oferecido mais o feixe de trigo, mas eles deveriam pegar 2 pães, aqueles pães eram apresentados, era feito também uma oferta de movimento, que todo o restante seria ali consagrado, toda a massa era consagrada. Falamos a respeito disso, que o primeiro Pentecoste aconteceu lá no Monte Sinai, onde foi dado a lei para o povo, exatamente 50 dias, no caso, após a Páscoa, aconteceu ali o Pentecoste, e depois, cumprindo-se o dia de Pentecoste, quando a igreja estava reunida ali em Jerusalém, houve o derramamento do poder de Deus. E assim como houve lá no Monte Sinai, nós vimos lá que havia fogos, que havia trovões, que havia relâmpagos. Nós vemos ali língua como os que de fogo sendo derramada sobre o povo também no dia de Pentecoste, vendo a manifestação do poder de Deus. Ou seja, todas essas 4 festas já se cumpriu. Mas aqui do texto que nós lemos, que Cristo ele veio para cumprir, diz que não passaria os céus e a terra sem que um jota ou um tio se omitirá da lei, sei que tudo seja cumprido. Bom, se tudo vai ser cumprido, ainda nós temos as demais festas para ser cumprido. O que tem a ver isso? Quando nós lemos o livro de Apocalipse, por exemplo, no livro de Apocalipse, capítulo 11, vamos fazer uma leitura, só para a gente iniciar aqui. No livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Hoje, irmãos que estão na internet, nós estamos com dificuldade ali no programa de transmissão, então estamos meio amador mesmo, Mas o importante é que a palavra de Deus possa ser propagada, e se houverem dúvidas, pode perguntar, a gente, na medida do possível, vai respondendo também. E nós temos falado, irmãos, a respeito dessas festas, não que os irmãos precisam fazer festa, não é nada disso, mas é que Cristo deixou para nós sinais para o cumprimento. O que isso tem a ver? A Bíblia diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então é necessário nós conhecermos as Escrituras, conhecer o poder de Deus, para nós não sermos levados por qualquer vento de doutrina, conforme diz a palavra de Deus. E aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 11, diz que: e tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam:
os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Aqui a gente não vai entrar no contexto por enquanto, mas diz que o sétimo anjo trocou a sua trombeta, né? Então nós vemos que aqui foi dado ali uma figura de sete trombetas sendo tocadas no Apocalipse, onde 7 anjos tocavam. E aí muitas vezes fica a pergunta, essas trombetas são literais? O que é toque de trombeta na Bíblia? O que significa? Né? Lembrando os irmãos que a explicação da Bíblia precisa vir pela própria Bíblia e não por outros livros, não por outros meios, porque se a gente pegar por outro meio, é ensinamento dos homens. Então a gente precisa encontrar a resposta pela própria Bíblia, o que isso significa. Será que lá no momento que é descrito no livro de Apocalipse, nós já mencionamos com os irmãos que João é levado até o dia do Senhor, ou seja, até a volta de Cristo, até o dia do arrebatamento da igreja, onde Deus mostra para ele as coisas que deveriam acontecer. Então será que literalmente terão anjos tocando, né? Será que é isso que acontece? O primeiro anjo toca e acontece isso, o anjo de asa, né? Ou a figura está apontando para outra coisa, né? Quando nós lemos o livro de Apocalipse, no capítulo 1, é dado ali os mistérios, Deus fala para ele a respeito dos castiçais, a respeito de estrelas que estavam ali, e ele vai explicando o que significa isso, e a gente vai pegando todo o contexto, às vezes nós esquecemos do que nós já lemos. Mas então, o que é esse toque de trombeta? No toque da última trombeta, haverá então 7 toques de trombeta? É isso? Então a gente precisa estar atento, escutou o primeiro toque, olha, foi a primeira, e tocou a segunda, e esse foi o anjo que tocou, quem foi que tocou? Então a gente precisa estar prestando atenção, será que é isso que é o contexto de Apocalipse? Então a gente vai dar uma olhada na Bíblia, o que significa então o toque de trombeta, né? Primeiro que havia, né, e aliás há entre os judeus ainda, uma festa chamada de a festa das trombetas. E nós vamos estar tratando exatamente dessa festa das trombetas e ela está como ela está conectada ao livro de Apocalipse. Daí eu não vou usar minha Bíblia, embora está ali, mas vou pegar minhas anotações, né, que fica mais fácil aqui para mim. E os meus irmãos usam as Bíblias dos irmãos, tá? E anota também se achar mais fácil. Bom, vamos ler então no livro de Levítico, nós estamos lendo o livro de Levítico, porções do livro de Levítico, pegando festa por festa, né? E indo depois para Números, indo para Deuteronômio. Então a gente vai exatamente no livro de Levítico, quando foi dado a lei para a nação de Israel, no capítulo 23, versículos 23 a 25. Livro de Levítico, no capítulo 23, versículos 23, 24 e 25. Eu vou pedir para o irmão, irmã, né, sentirem ali, vai lendo para os irmãos não se cansarem de me ouvir falar, os irmãos participarem também. A gente vai fazer a leitura, depois a gente vai pegando algumas porções de que se encontra nesses textos. E à medida que nós formos lendo, irmãos, se houver dúvida, se houver alguma pergunta, irmãos, aproveite para perguntar, não deixe passar, depois fica, às vezes, a gente acaba esquecendo, né? Então a gente volta para fazer o entendimento do texto. Se for alguma coisa que a gente vai ler um pouquinho mais para frente, a gente vai ler um outro texto também. Mas o livro de Levítico, no capítulo 23, versículo 23, diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo... Israel, dizendo: No mês 7º, ao primeiro do mês, tereis descanso, memorial com sonido de trombetas, santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Bom, e que a gente vai fazendo o primeiro entendimento. Quando que se dava as festas de Deus, os moedes, os encontros marcados, ou os tempos determinados, que é o que significa essas festas, né? Veja que sempre tinha os tempos determinados. Só recapitulando com os irmãos, né? A primeira festa, que era a festa da Páscoa, ela acontecia em que dia? 14 de Abibe, que é o primeiro mês. Depois, acontecia do dia 15 a 21, a festa dos ázimos, no primeiro mês. Depois, a festa das primícias acontecia... no primeiro domingo após a Páscoa. Então, dependendo onde caía, a Páscoa, a primícia sempre no primeiro domingo, né? E depois da Páscoa aconteceria a festa do Pentecostes, ou festa das semanas, aquela que se dava quanto tempo? Pentecoste? 50 dias depois do quê? Das primícias. Então, as primícias é sempre domingo,
A festa da Páscoa e dos Ázimos não, porque é dia 14 e 15 de Abibe, independente do dia da semana que caía, mas as primícias é sempre do domingo, é o primeiro domingo após a Páscoa. E depois, as primícias, ou melhor, o Pentecoste, também acontecia sempre no domingo, por volta ali da metade do terceiro mês, mas ele não tinha dia certo, porque era no domingo. Após você contar as primícias, você contava 7 semanas, está aí em Levítico 23 mesmo, né, um pouquinho para trás, você contava 7 semanas e dava no sábado, e mais um dia que era o domingo, então ali era a festa do Pentecostes, sempre aos domingos. Lembrando que, para o judeu, todo descanso é um sábado. Então, havia sábados na semana. Então, a primícia era sábado na sexta e sábado no domingo, né? Porque o domingo era sábado, que sábado significa descanso. O Pentecoste era um sábado, embora fosse no domingo. Aqui nós vemos que, depois desse período, por volta do terceiro mês, metade do terceiro mês, cessava-se as festas. Aí, somente no mês 7 é que se dava um novo ciclo de festas. Começava de novo mais 3 festas que acontecia no mês 7. Então, nós vemos que no primeiro mês e depois por volta do terceiro mês e agora no final, no 7º mês, inclusive hoje, né, no calendário que ele segue, no 7º mês, inclusive, eles fazem a mudança do ano civil também. Os judeus, ele muda para o ano civil, ele tem 2 calendários, o religioso e o civil, mas todo mês 7º era que acontecia aqui esta festa das trombetas. Lembrando também que não poderia fazer nenhum descanso. Ora, se não podia fazer nenhum descanso, significa que o primeiro dia do mês 7 era um sábado, né? Não sábado da semana, mas o dia de descanso, independente do dia que ele caísse, também era um dia de descanso. O que é trazido para nós aqui de informação no capítulo 23 de Levítico? Está dizendo que no dia 1º iniciava-se, né, um novo período, um novo calendário, mudava-se o mês. Então, lembrando os irmãos, nós já mencionamos como é que mudava os calendários. É um calendário lunar e sempre no primeiro dia de lua nova mudava-se o calendário judeu. Então, existe, né, alguns meses, alguns anos, né, que os calendários judeus ele tem 13 meses para compensar essas percas de dias que vão acontecendo, mas sempre na lua nova. Quando a Bíblia fala nas luas novas, é sempre o início de cada mês. Então, havia aqui esse memorial, e ele diz assim, com sonido de trombetas. Talvez alguma outra tradução vai estar dizendo assim, com toque de trombetas. Então, no dia 1º, deveria tocar-se trombetas, não poderia fazer nenhum trabalho, mas deveria oferecer oferta queimada ao Senhor nesse dia. Aí nós vamos para o livro de Números, né? No livro de Números, ele trata alguns detalhes a mais que não tem aí no livro de Levítico. Livro de Números, capítulo 29, a gente vai ler do versículo 1 até o 6. Livro de Números, no comecinho da Bíblia aí, para quem está com dificuldade, né, o 4º livro, é isso? Capítulo 29, versículo 1. Do 7º mês, o primeiro dia do mês, nenhuma obra civil fareis, ser-vos-á no dia de jubilação. Então, por holocausto, em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, sem mancha. E pela sua oferta de alimento, de flor de farinha, misturada com azeite, 3 décimas para o novilho e 2 décimas para o carneiro. E 1 décima para cada um dos 7 cordeiros. Um bode para expiação. do pecado, para fazer expiação por nós. Além do holocausto do mês e a sua oferta de manjares, e o holocausto contínuo e a sua oferta de manjares, com as suas libações, segundo o seu estatuto, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Amém. Até esses versículos aqui. O irmão Divaldo leu no capítulo 29, versículo 1, ele fala um dia de júbilo, né, de jubilação, um dia de alegria que deveria ter. Alguma outra tradução tem outra escrita aí? Sonido de trombetas, um toque de trombetas que tocava com alegria. O que então acontecia? Chegava-se o mês 7, no mês 7, esse dia marcava-se um novo período,
iniciava o final da colheita, na verdade, todas as festas estão relacionadas à colheita, estava chegando ao final das colheitas, então era um dia inteiro de toque de trombetas, e havia sacrifícios, havia ofertas queimadas, havia cordeiros. Como eu falei para os irmãos aqui, todas as festas têm cordeiro. Por que, né, que havia cordeiros? Né? Depois dessas festas, né, Cristo foi o cordeiro completo, mas é o cordeiro perfeito, que fez o sacrifício perfeito, então não é necessário mais fazer esse tipo de sacrifício. Além dos cordeiros, ele menciona aqui a respeito de um bode, que aparecia também, a flor das farinhas, as ofertas de manjares, que era ofertado, né, nesses dias, e ele diz assim, além do holocausto do mês, a sua oferta de alimentos, porque todo o final de mês, luas novas, tinha festas para eles. Porém, 3 festas, como nós falamos lá para os irmãos no início, né, 3 vezes no ano, eles eram obrigados a ir para Jerusalém. Todas vezes 3 anos, quando? No primeiro mês, depois em Pentecoste e depois no 7º mês. Eles iam para oferecer essas ofertas. Não podia ser em qualquer lugar, somente o lugar que Deus escolheu para fazer habitar o seu nome, que, como nós já falamos para os irmãos, desde a Páscoa, está se referindo a Jerusalém. Então era feito um toque de trombeta. Aqui aparece uma palavra importante, né, uma palavrinha importante, que lá no versículo 6, ele diz assim, além do holocausto do mês e da sua oferta de alimentos, e holocausto contínuo. Né? Os irmãos lembram dessa palavra, nós temos lido em algum profeta falando de alguma coisa assim parecida? Daniel, no capítulo 9, fala que o príncipe do povo que virá, no meio da semana, ia fazer o quê? Cessar o sacrifício contínuo. Né? Então veja que está tudo interligado uma coisa com a outra, embora, quando nós estamos falando de sacrifício, aqui havia realmente os sacrifícios. Quando a gente olha para nós, hoje o sacrifício que nós oferecemos a Deus não é o sacrifício de animais, porque Cristo fez o sacrifício perfeito, mas nós fazemos o nosso sacrifício com os lábios, sacrifícios de louvores que é oferecido a Deus, mas tem uma coisa ligada à outra aqui. Então todas essas festas tinham sacrifícios, todas elas eram oferecidas, né? Então a festa de trombeta, ela começava a tocar trombetas no dia 1º, era avisando que estava começando o novo período, o novo ciclo, embora todas as festas eram feitas dessa maneira. Muito bem, eu estou dizendo para os irmãos aqui que esse dia de todos os anos, né, ou melhor, todos os meses, na mudança dos meses, havia um toque de trombeta para avisar as pessoas que havia mudado o mês, né, luas novas, sempre lua nova está falando de um ciclo de um mês que está se começando. Foi falado ali, nós mencionamos que quando os magos estavam ali no campo, né, e foi mostrado para ele, revelado o nascimento de Cristo, ele falou, o que eram os magos? Os magos eram exatamente, não é que fazia magia, aqueles homens que ficavam observando a lua, a mudança da lua. Então eles avisavam, olha, começou um novo mês. Não havia, hoje a gente entra aqui, já sabe até 30 anos para frente quando vai ser a lua nova, né? Mas lá não, eles eram na observação, eles eram os magos. Então eles avisavam, e aí como eles estavam no monte observando, até chegar na cidade, como é que chegava o anúncio na cidade? Tocando trombeta. Tocava o trombeta, opa, começou um novo mês. Ele sabia que era um novo mês, era um novo ciclo, era dessa forma que acontecia. Então, todos os meses isso acontecia, porém, no dia 1º do mês 7, era um dia especial, um dia de alegria, onde as pessoas anunciavam com toque de trombeta. Durante todo o dia havia toque de trombeta, porque era um dia diferente, um mês diferente que eles estavam iniciando. Nós estamos falando disso tudo por quê? Porque nós, a igreja, também estamos esperando o toque da trombeta, não estamos? O toque da trombeta, o início do toque de trombeta, qual que é a importância que tem para nós como igreja? O que marca para nós? O final, para nós, olha, chegou o 7º mês, chegou o momento de nós irmos para as últimas festas, né? Isso, o arrebatamento da igreja. Bom, então vamos ler um pouquinho o que significa, né? Por que tinha as trombetas, havia o toque de trombeta, como é que era antigamente, que foi feito lá atrás, que eles deveriam fazer. Quando é dado para o povo a tenda da congregação, Deus também deu para eles já as trombetas. Essas trombetas, elas tinham
toques, né, que eram dados para explicar, para dizer para as pessoas o que eles deveriam fazer quando fosse para a guerra, quando fosse deslocar. Lembrando os irmãos que na época do tabernáculo, o tabernáculo não era fixo, quase que falo fixo, né? Fixo, não era fixo, ele era o quê? Móvel, ele se movia. Como é que as pessoas se moviam? A nuvem se movia. Mas como é que chamava os montadores e os desmontadores da tenda para que pudesse levar? Toque de trombeta. A gente vai ver aqui agora para que tinha o toque de trombeta. No livro de Números, vamos voltar aqui no livro de Números, no capítulo 10. Livro de Números, do capítulo 10. A gente vai ler aqui 10 versículos, tá? Que dá para a gente entender o toque de trombeta. A gente vai ler, né, sempre com os irmãos, lá no capítulo 25 de Mateus, irmãos, lembra? Ouviu-se um clamor, né? O que era o clamor? É o toque de trombeta, os irmãos sabiam? Né? A gente vai falar sobre isso depois, mas vamos entender um pouquinho melhor o clamor que se dá quando Cristo vem com alarido, com voz de trombeta, com toque de trombeta. O clamor se dá é o toque de trombeta. No livro de Números, no capítulo 10, no versículo 1, diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, pode os irmãos lerem. Faze duas trombetas de prata, de obra batida as farás, e elas te servirão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E quando as tocarem ambas, então toda a congregação se congregará a ti, à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando, retinindo, as tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados do lado do oriente. Mas quando a segunda vez retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados do lado do sul. Retinindo, as tocarão para suas partidas. Porém, ajuntando a congregação, e as tocareis, mas sem retinir. E os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as trombetas, e a voz serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos oprime, também tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Amém. Então, irmãos, vejam aqui que foram feitas as trombetas e dado para eles os toques. Olha, todo início de mês, toda festividade, toda vez que você vai sair, toda vez que vai para a guerra, havia esse toque de trombeta. Mas no dia 1º do mês 7 era um dia diferente, era um dia que se tocava o dia todo, independente se eles iam sair, se não ia, porque estava anunciando para eles o início das últimas festas, o início das festas das colheitas, né, das últimas colheitas aqui. E aqui, irmãos, como nós podemos destacar, ver aqui, no capítulo 10, versículo 2, diz que seria 2 trombetas de pratas que eles deveriam fazer. Hoje eles fazem aquela de chifre de carneiro, o chofar, né? Depois mudou-se o tempo. Porém, na época, eram 2 trombetas de pratas. Por que 2 trombetas e não 1, 3, 4 ou 5? Por que 2 pães no Pentecoste? Nós falamos dos pães. Por que 2 pães? O que significavam os 2 pães? Judeus e gentios, significa as 2 testemunhas, sempre 2. Olha, 2 trombetas para que tocasse, para convocação da congregação e partida dos arraiais. O que vai estar acontecendo no livro de Apocalipse? As trombetas servem para quê?
anunciar a congregação, o juntamento da igreja e a partida da igreja, né? Então, veja que uma coisa está ligada com outra. Duas trombetas, aqui nós vemos que está duas trombetas profetizando, né? Mas espera aí, mas não é para tocar a trombeta? A gente vai falar o que significa tocar a trombeta, né? Como é que mudou lá, eles tocavam literalmente as trombetas mesmo, era o toque das trombetas. Mas será que futuramente ainda vai ser o toque das trombetas? É isso, é tocando trombeta literal? Então aqui, quando nós falamos para os irmãos, ele serve para reunir o povo, para a partida do povo, para ir para a guerra, para todos os eventos, inícios dos meses, tocava-se as trombetas, né? E nós vemos aqui ainda, no versículo 8, que quem deveria trocar as trombetas? Vamos prestar atenção? O sacerdote, não é para qualquer um tocar a trombeta, né? Quando saírem pelejar contra o inimigo, tocareis trombeta. No versículo 10, no dia da vossa alegria, no dia das solenidades, das festas, toca a trombeta. Todo início de mês, toca a trombeta. Então aqui, que é dado para ele as trombetas, que deveria ser tocado todos os meses. Porém, o dia 1º do 7 é um dia de toque de trombeta. A gente vai perceber que iniciava-se esse último período. E a gente vai vendo o que então significa esse toque de trombeta. Vou pegar sim. Fala de duas situações. Retinindo e sem retinindo. Mas de cada ocasião tinha um toque com sons diferentes para se diferenciar as situações. Sim. 2 toques chamava a congregação inteira. Um toque era só o líder. Tocando sem retinir era para uma coisa, retinindo era de outra. O primeiro toque retinindo era de um jeito, o segundo era para o outro grupo sair. Então, os toques da trombeta, como o pastor está colocando muito bem ali, era tocado de formas diferentes. Para cada ocasião, para cada tipo de coisa, havia um tipo de toque que deveria ser feito. Exatamente. Amém? Sem mais dúvidas? Muito bom. Vamos lá. No livro do profeta Sofonias, vamos ler, vamos ver uma coisa interessante. O livro de Sofonias é um pouquinho difícil de achar, que está aí nos profetas menores, né? Mas esperar os irmãos acharem, pode achar. Livro de Sofonias, no capítulo 1, a gente vai ler do 14 até o 18. Alguns irmãos podem estar perguntando, será que tem Sofonias na minha Bíblia? Tem. Pode procurar aí que tem, né? Aí depois do profeta Daniel que vai começar a aparecer os profetas menores, tá? Perto de Ageu, perto de Abacuque, que também são pequenos, né? Mas tem na Bíblia dos irmãos, tenho certeza, né? Que tem aí, tá bom? Livro de Sofonias, no capítulo 1, como o irmão disse assim, quem achou diz amém. Quem não achou, misericórdia, assim, né? Como falou, né? Misericórdia, né? Mas os irmãos que acharam, acompanham. Os irmãos que não acharam, ouça, né? Não tem problema, tá bom? Vamos ler. O livro de Sofonias diz assim: o grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto, e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor, clamará ali o poderoso. Versículo 15, 16, 17, 18. Alguém que achou pode ler, por favor. Aquele dia será um dia de tribulação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombetas e de alarido, contra as cidades fortes e contra as torres altas. E angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Nem da sua prata, nem do seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo toda essa terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. A primeira pergunta que eu faço para os irmãos aqui, os irmãos acham que esse texto já se cumpriu? A terra foi totalmente destruída, assolada?
Não, então não se cumpriu, né? Como está aqui. Mas ele diz assim, o grande dia do Senhor está perto. O que é o grande dia do Senhor? A volta dele, o arrebatamento é um grande, glorioso e terrível também dia, dependendo de que lado. Aquele que está com Cristo é um grande dia, o que está sem Cristo é um dia terrível, né? Porque ficou-se para trás aí. Então ele diz, o grande dia do Senhor está perto, se apressa muito, amarga é a voz do dia do Senhor, clamará-lhe o poderoso. Aquele dia, o arrebatamento da igreja, será um dia de indignação, dia de tribulação, dia de angústia, dia de alvoroço, de assolação, dia de trevas, dia de escuridão, dia de nuvens densas trevas. O que ele está dizendo isso aqui? Para quem? Aqueles que ficarem, evidentemente. Vai ser um dia terrível. Né? Quando nós vemos aqui no livro de Mateus 24, assim, então, depois das aflições daquele dia, então, logo depois das aflições daquele dia, o sol escurecerá, as potências do céu vão ser abaladas, então aparecerá o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Mateus 24 está falando do dia, é desse mesmo dia, mas essa desolação, aqueles que ficarem não tem mais o que fazer, então vai ser um grande dia. Aí no versículo 16, dia de trombeta e de alarido contra as torres fortes. A gente começa vendo aqui, olha, por que ele está falando? A volta, o grande dia do Senhor tem trombetas. Vamos perceber que aparece trombeta. Então, o que ele está querendo dizer nesse texto? Vai ter gente, ou melhor, vai ter os anjos tocando as trombetas? Sim, lá no livro de Apocalipse fala dos anjos tocando a trombeta. Mas eu faço uma pergunta, tocar a trombeta, o que significa além de tocar a trombeta? Hoje a gente está vivendo uma situação aí, no caso do Rio Grande do Sul, com quedas de chuva, e às vezes estão colocando um sinal sonoro para que a população possa deixar suas casas. Onde tem tsunami também coloca aí um sinal para que as pessoas possam sair evacuadas da área. E as pessoas podem confundir isso com as trombetas de Deus? As pessoas podem confundir? Pode, né? Porque as pessoas, na verdade, há quem acredita que os anjos já estão tocando as trombetas, né? Então, assim, isso tudo que o pastor está colocando aí, irmãos, isso ainda não está relacionado aos dias da grande tribulação, e sim os princípios das dores, que é o momento que nós estamos vivendo. Inclusive, os irmãos que viram, deve ter visto isso no meio da semana aí, já me fugiu o nome, não sei o que lá, Guiné, que chama, Não, Papua Guiné. É uma ilha na Ásia que choveu lá um período bastante, houve deslizamento e foram soterradas mais de 2.000 pessoas. É pouco noticiado porque não tem nem estrutura esse local lá, né? Então, até o pessoal arrancando lá, mostrava algumas imagens, arrancando as pedras com a mão, porque nem maquinário tem lá, um lugar muito pobre. Então, a gente vê que, assim, olha, o que está acontecendo no mundo, o bramido dos mares, todas essas coisas, se dá os princípios de dores. É que nós já comentamos com os irmãos, o que acontece? O que é o princípio de dores? A mulher, como está grávida, no primeiro mês ela sente dor? Ela nem sabe que está grávida no primeiro mês. E no 8º? E no 9º? As contrações vão só aumentando, né? E até os médicos, olha, começou, não, mas é uma a cada 3 horas, ela vai diminuir. Olha, agora cada 2, a cada 1 hora, agora cada 15 minutos, está nascendo, vamos lá, né? Então, assim, quando mais vai aumentando, chegando a hora, mais as dores vão aumentando. Então, sim, há trombetas, há apitos, há sirenes, isso aí tem alguma coisa a ver? As pessoas podem confundir. Não é as trombetas de Deus, tá? A gente vai ler um pouquinho mais aqui, um texto bastante conhecido dos irmãos, que fala sobre o Atalaia, no livro do profeta Ezequiel, profeta Ezequiel, no capítulo 33, ele traz uma profecia, mas a gente começa a perceber algumas coisas. A gente vai ler o 33, vamos pegar do 2 até o 6 por enquanto. Ezequiel 33, a gente vai ler do 2 até o 6. Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo
sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que dele se der por avisado salvará a sua vida. Mas quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, a espada vier e levar a vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. Bom, até aqui. A gente lendo, o que era a função do atalaia? O atalaia era alguém que estava num posto, que ele ficava no lugar alto. Quando ele via o inimigo, como é que ele avisava a cidade? Tocava a trombeta. Ele pegava e tocava a sua trombeta. Então, veja que o toque da trombeta ele está ligado a aviso, avisar o povo. Tocar a trombeta significa avisar o povo. No livro de Apocalipse, quando está tocando a trombeta, qual que é o sentido de tocar a trombeta? Avisar o povo do que está para acontecer, avisar o povo, é isso que está acontecendo. Embora aqui que nós estamos lendo, está realmente falando de tocar uma trombeta. Mas, na sequência, veja o que Deus fala para o profeta Ezequiel. E é uma coisa interessante, irmãos, que, não sei se os irmãos já repararam, né? A palavra filho do homem é designada na Bíblia para se referir a quem? A Jesus. Também ao profeta Ezequiel, não é falado de todos os profetas, mas ao profeta Ezequiel, ele também diz assim, filho do homem, ele chama ele de filho do homem. Então veja que tem muito mais sentido a gente prestar atenção nessas coisas, porque assim, olha, está ligado a alguma coisa mais profunda, avisar o povo. Veja o versículo 7 até o 9 agora. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade. Porém, o seu sangue eu o requererei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrarás a tua alma. Amém. Olha, o que Deus fala para Daniel, para Ezequiel? Ezequiel, eu te constituí por atalaia. Você deve pegar uma trombeta e sair tocando para a cidade? Não. Deus ele dá um outro sentido para Daniel aqui. Olha, o atalaia tem que trocar a trombeta. Eu te constituí por atalaia. Mas não é para você trocar trombeta no sentido de tocar trombeta. Ele diz assim no versículo 7, olha, te constituí por atalaia, tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e anunciarás da minha parte. Eu vou te dar a palavra e você vai falar a palavra para o povo. Veja que, a partir daqui, nós começamos a ver que o toque de trombeta ele está ligado ao quê? Anúncio, falar a palavra de Deus. Irmãos, o que é falar a palavra de Deus? Pregar o evangelho, tocar a trombeta está agora relacionado, mais do que a gente ficar tocando trombeta, está relacionado a anunciar a palavra de Deus. Quando nós vemos as testemunhas de Apocalipse falando com autoridade, fazendo sair fogo da sua boca, com toda aquela autoridade, o que eles estão fazendo? Falando a palavra de Deus. É isso que está acontecendo. No livro de Joel, no capítulo 2, vamos ver Joel 2. Dia 2, 1 e 2. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, pois o dia do Senhor vem e desta terra. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, uma alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Olha, vamos reparar que ele tem palavras aí muito parecidas com o que nós lemos em Sofonias. Dia de treva, densas trevas, nuvem dessas trevas, tocai a trombeta em Sião, clamai em alta voz o seu santo monte, tremos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. O que é o dia do Senhor? O arrebatamento, a volta dele, né? Dia de densas trevas, de escuridão, para as coisas que vão acontecer, isso ainda não aconteceu. Versículo 15.
Olha, toca a trombeta em Sião. Lembra que nós falamos na semana passada a respeito de Sião e Sinai? Que nós estamos ligados a Sião ou Sinai? O que é Sinai? Velha aliança. Sião, a nova aliança. Vós não chegaste ao Sinai. Nós estamos ao Sião. Quando nós vemos lá os 144 mil, eles estão na onde? No Monte Sião, não no Monte Sinai. Então, assim, tocai a trombeta em Sião. Está falando para nós. Santificai um jejum. Eu não sei se os irmãos todos sabem, mas a gente não chegou nela ainda. A gente vai falar sobre a festa da expiação. A festa da expiação também era chamada do jejum, o grande jejum. Quando eles tinham o grande jejum, o dia de jejum, estava se referindo à festa da expiação. A gente vai chegar lá ainda, que é a próxima festa. Mas ele está dizendo o seguinte, ó, toca a trombeta em Sião, santifica um jejum. Toca a trombeta porque anuncia que está chegando o jejum, convocai uma assembleia solene. Então, o toque de trombeta aqui também no livro de Joel está falando, trazendo para nós, olha, está tocando trombeta? Não, está falando, irmão, de nós anunciarmos a palavra de Deus, chamando o povo, porque a volta de Jesus está breve. Muitas vezes nós não entendemos, mas o toque da trombeta está relacionado a isso, né? Eu mencionei com os irmãos ainda, dá tempo de falar, né? É a respeito do ano do jubileu, né? Eu mencionei, a gente não chegou a ler, né? Acho que eu só falei. Eu quero ler com os irmãos, só para a gente essa parte do ano do jubileu. Os irmãos lembram que a gente mencionou do ano do jubileu? O que acontecia no ano do jubileu? A cada 7 anos, né? As pessoas, a cada 6 anos, passavam um período de 6 anos, o 7º ano precisavam deixar a terra descansar. Depois Deus anunciou para eles um período de um ano de jubileu. O que era o ano de jubileu? Você somava 7 semanas de anos, ou seja, 7 vezes 7, 49, e no ano seguinte era o ano do jubileu. E aqui, vamos ler aqui só uma leitura para a gente entender um pouquinho, porque o ano do jubileu ele acontecia também no mês 7, né? As semanas se davam no mês 7. No livro de Levítico, vamos voltar para Levítico um pouquinho, depois a gente avança para Apocalipse, tá? No livro de Levítico, capítulo 25, a partir do versículo 8 até o 13. Também contava 7 semanas de ano, 7 vezes 7 anos. De maneira que os dias de 7 das 7 semanas de anos serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, fará passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50º e pregoareis a liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem colhereis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das separações. Porque jubileu, santo será para vós, a novidade do todo comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Que coisa interessante. O que acontecia? No mês 7º, no dia 10, a gente não volta lá para os irmãos, não chegamos no dia 10 ainda, mas no dia 10 do mês 7 acontecia uma outra festa. Qual que era a outra festa? A festa da expiação. Acontecia a festa da expiação. Então ele diz assim, olha, você vai contar 7 semanas de ano, 49 anos, então no 7º mês, aos 10 do mês, fará passar a trombeta do jubileu, no dia da expiação farei cessar a trombeta por toda a terra. Está anunciando que o próximo período, outro ano, é o ano do jubileu, no ano 50º. O que tinha de importante no ano 50º? Ele está trazendo, apregoareis a liberdade da terra a todos os moradores, ano de jubileu vos será, tornareis cada um a vossa possessão, cada um a sua família. Nesse ano não se plantava, o que comia é o que a terra produzia, era naturalmente, não era plantado. E aqui a gente vai perceber algumas coisas. O que acontece na volta de Cristo? A gente não vai voltar para a nossa possessão? De ser livre, de ser liberto? Ali acontecia o seguinte, olha, a pessoa vendia uma terra, ele podia vender por quanto período?
Quantos anos a terra era vendida? No máximo 49 anos, porque no ano 50 voltava. Agora precisa ver qual era o ano do jubileu. A cada ano do jubileu, a cada 50 anos, tudo voltava atrás. Por exemplo, se alguém se vendesse como escravo e fosse o ano 45, significava que no ano 50 ele era livre de novo. Se você comprasse uma terra, a sua terra ela poderia ser vendida até no máximo ao ano do jubileu. No ano do jubileu voltava para a família anterior. Dessa forma que acontecia, e as pessoas voltavam cada um para a sua terra. Não tinha a questão, eu comprei, agora é meu. Não, voltava para o dono antigo. Voltava antigamente para aquele que possuía ela. Quando nós voltamos aqui de voltar para a nossa possessão, irmãos, qual que é a nossa terra? É Jerusalém de cima. O que significa no ano do jubileu? Nós vamos retornar para a nossa pátria. Quando nós falamos daqueles períodos de 40 jubileus, fechar um ciclo de 40 jubileus, que a gente vai vendo o número 40, muitas vezes repetido na Bíblia, a gente vai multiplicando por jubileus, a gente vai entender que esses ciclos estão falando de períodos específicos, né? Então, no ano do jubileu, todo mundo voltava para a sua pátria, era liberto, e ali não havia mais escravidão naquele período, poderia voltar dali para frente, mas o ano 50 era o ano do jubileu, e ali todo se tornava livre, não tinha mais escravos nesse período. E a gente, interessante, quando que nós vamos ser livres do pecado? Só no jubileu, no ano do jubileu. Né? É interessante que quando nós vamos ver no livro do profeta Daniel, no capítulo 9, versículo 27, que ele fala das 70 semanas, ele tinha um propósito. Qual que era o propósito? É acabar com o pecado. O pecado do mundo já acabou? Não. Quando que ele vai acabar? Na volta de Cristo. Quando que se dá isso? Na expiação, né? Na próxima festa, que nós vamos falar dela um pouquinho mais para frente. Mas só que os irmãos entendessem que nós mencionamos para trás aí sobre o ano do jubileu, e a gente não tinha lido sobre ele, mas que os irmãos guardem isso. Ela acontecia no mês 7. Então, no dia 1º do 7, começava a tocar trombeta. A gente vai vendo que tocar trombeta está ligado a anunciar a palavra de Deus, né? Ficou claro para os irmãos isso? Muito bem. Vamos ler alguns versículos de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1. A gente vai perceber, Apocalipse 1, versículo 9 e 10. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Eu ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Ok, até aí. Vamos lá. João estava nessa ilha preso e ele é levado até o dia do Senhor, ou seja, até o dia do arrebatamento. E aí, o que ele ouve, né? Ele ouviu por trás dele uma grande voz, como tinha trombeta tocando, mas a voz como de trombeta. O que é a voz de trombeta? A voz de anúncio, de aviso, avisando, anunciando coisas para João. O livro de Apocalipse, Deus não deu para ele a revelação, mostrou para ele as coisas que deveriam acontecer. A voz de trombeta que nós observamos aqui, não é que estava tocando trombeta, até porque, irmãos, imagina, se estivesse tocando trombeta e o anjo falando com ele, próximo a ele, os irmãos acham que ele ia conseguir ouvir alguma coisa? Ia atrapalhar. Então veja que a voz de trombeta é uma voz de anúncio, uma voz de pregação da palavra de Deus que nós vemos aqui. Ainda no livro de Apocalipse, no capítulo 4, versículos 1 e 2. Depois dessas coisas, olhei, e estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como de trombeta, ouviu falar comigo e disse: sobe aqui e vou mostrar-se-á as coisas que serão devem acontecer. Logo foi arrebatado em espírito, e eis que o trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Muito bem, o que nós vemos aqui? Depois da mensagem das 7 igrejas, né, uma voz do céu que diz assim, uma porta aberta, subi aqui.
É a primeira voz com a voz de trombeta que falou comigo, né? Que estava falando, anunciando coisas, sobe aqui. E ele foi arrebatado em espírito. A voz estava falando, era a voz de trombetas, voz de anúncio. Então, quando a gente vê o livro de Apocalipse, trombeta, está falando o que para nós? Anúncios. É isso que é dado aqui, não é literalmente trocando trombeta. Por isso que nós vemos isso. Nós já lemos aqui, né, mas vamos só repetir para os irmãos, às vezes nem todos viram. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, ele fala de um arrebatamento que acontece e ele fala o período, né? Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quando que a gente vai ser transformado? Vamos lá, 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quando a transformação? Ante a última trombeta, né? Na hora da última trombeta, a hora que ela for tocar a trombeta. Veja que está falando lá de Apocalipse. Apocalipse fala de quantas trombetas? 7. Ante a última trombeta, uma voz de trombeta. Aí que está o mistério de Deus para ser cumprido, né? O livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, ele também fala, os irmãos podem observar que tem trombetas de Deus. Primeiro Tessalonicenses 4, 15, 16 e 17. Saudai os irmãos que estão em Laodiceia. Tessalonicenses? Primeiro Tessalonicenses? Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não predeceremos os que dormem. Primeiro, Senhor descerá do céu com alto, voz de arcanjo, e com o momento de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse texto a gente já leu algumas vezes, falando a esse respeito, mas o que eu estou destacando aqui? Que quando dá a volta de Cristo, a vinda dele, o que acontece? Nós vamos ouvir a voz do arcanjo e trombeta de Deus. Os que morreram ressuscitarão primeiro, e depois se dá o arrebatamento das nuvens. Quando? Na última trombeta. Tem toque de trombeta. Sempre nós vamos perceber, e era, irmãos, pegando desde da sombra que está lá atrás, quando que eles tinham que tocar a trombeta? Entre alguns momentos, quando eles estavam partindo. Todas as partidas eles tocavam. Então a igreja, por que tem o toque da trombeta? Porque a igreja vai estar partindo, tem a partida da igreja também. E aí, no capítulo 10 de Apocalipse, vamos voltar para Apocalipse, né? O arcanjo? Eu não sei. O arcanjo, não sei a que está se referindo. Se é acredito que seja uma superior, mas eu não saberia dizer. O que é o arcanjo, qual que é como eu disse, a hierarquia dos anjos, eu não sei. Anjos, arcanjos, querubins, serafins. Eu acho que anjos, arcanjos, querubins, serafins. Eu acho que é essa a hierarquia, mas eu não sei te falar. Não sei, se alguém souber, fica à vontade, irmãos, eu não sei mesmo. Só queria saber porque aí refere, faz uma diferença. Né? Sim. Trombeta, anjo e trombeta. E aqui fala Arcanjos, Por que é o arcanjo, eu não sei falar, precisaríamos dar uma olhadinha, não sei. O Senhor com voz de arcanjo, né? Não que é o arcanjo em si, mas o Senhor com voz de arcanjo. Porque o que a gente vai ver lá no livro de Apocalipse, irmãos, a gente vai perceber que tem anjos, e muitas vezes alguns anjos que às vezes é mencionado, ele está referindo ao próprio Cristo, né? Mas aqui eu não sei falar mesmo, dos arcanjos, que eu não sei mesmo. Apocalipse 10, versículo 5.
7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas e seus servos. Amém. Bom, aqui a gente vai perceber que esse anjo que eu falei, a gente leu aqui do versículo 5, mas se a gente for no versículo 1, está escrito assim, ó, e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça tinha o arco celeste, o seu rosto como o sol, seus pés como coluna de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto e posto de pé direito sobre o mar, o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como que brama o leão, e havendo clamado os 7 trovões, fizeram soar as suas vozes. Que nós percebemos que esse anjo, né, que ele está se referindo aqui, que está com o anjo, com o pé sobre a terra e o mar, ele tem um arco celeste sobre a sua cabeça, ele tem o sol, né, que nós lemos aqui, vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça estava um arco celeste, o rosto como o sol, os pés como coluna de fogo. Esse anjo aqui, coluna de fogo, pé como coluna de fogo, o sol, ele está referindo ao próprio Deus, esse anjo aqui, né? Então, não é um anjo comum esse aqui. Agora, nós vemos que esse anjo, ele está sobre o mar e sobre a terra. O que significa mar e terra, como nós já vimos anteriormente? 2 povos. Terra, a nação de Israel, água ou mar, os outros povos, as outras nações. Então, esse anjo está referindo a toda a população, todo mundo, né, que nós vemos. E ele diz assim que, no dia da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os santos profetas. Qual que é o segredo de Deus que anunciou os profetas? Lembra que nós lemos agora há pouco, lá em 1 Coríntios 15? Do mistério? Se cumprirá o mistério de Deus. Qual que era o mistério de Deus lá? Olha, versículo 1 Coríntios 15, 51. Eis que vos digo um mistério. Qual que é o mistério de 1 Coríntios 15, 51? Não, qual que é o mistério que nós lemos, acabamos de ler? Nem todos dormiremos. Olha, não foi isso que está escrito lá? Nós acabamos de ler lá, ó. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. É um mistério, ó, eu estou dizendo para vocês o mistério, estou revelando para vocês o mistério. Aqui no capítulo 7, no versículo 7 do capítulo 10, assim, nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus que anunciou aos profetas dos seus servos. O que ele anunciou? Não era a ressurreição, a transformação de corpos, o arrebatamento da igreja? Quando que isso acontece? Ante a última trombeta. Paulo não falou que seria ante a última trombeta? Agora aqui no capítulo 10 ele está falando assim, quando o anjo tocar, quando o 7º anjo tocar, vai se cumprir o segredo de Deus. Qual que é o segredo de Deus? Transformação, arrebatamento da igreja, ressurreição dos mortos. Esse é o segredo que ele está falando. Quando? Quando tocar o 7º anjo a sua trombeta, né? Ante é na hora, né? O pastor colocando assim, ante a última trombeta não é antes da última trombeta, é ante, na hora que for tocar a última trombeta, nessa hora. Então não é antes e nem depois, é na hora dela. Certo? Muito bem, muito bem, né? Apocalipse 11, versículo 15. Apocalipse, essa última trombeta tocada será no sentido literal da palavra? O anjo mesmo virá tocar a última trombeta? Não, então, aqui no capítulo 10, que nós acabamos de ler aqui, está falando do próprio Cristo. Mas, veja, aqui eu estou tentando mostrar para os irmãos o quê? Que tocar a trombeta está ligado a anunciar a palavra de Deus. Quando nós estamos pregando a palavra de Deus, nós estamos anunciando a sua palavra, os toques das trombetas, está diante da pregação do Evangelho. Só que, evidentemente, que está falando de um período específico. Não é o período que nós estamos vivendo, ainda é um período do fim. Nesse período, que está ligado à abertura dos selos, quando começarem a acontecer o que está no primeiro selo. Os irmãos, lembram o que acontece no primeiro selo? Sai um vestido, um cavalo branco, que saiu vitorioso e para vencer.
Na abertura do primeiro selo é que marca o período do toque das trombetas. Antes não, porque os irmãos vão ver que somente quando ele vai revelar lá, depois do sexto selo, que ele vai estar falando das trombetas, porém as trombetas vão estar tocando junto com a abertura dos selos, não é depois, ele é revelado em momentos futuros, mas é junto. É naquele momento é que sai aquele, no cavalo branco vitorioso e para vencer, que não é Cristo. Tá? Sim. Toda a terra vai ouvir, ou os salvos só. Não, a última trombeta que a Bíblia fala, assim, olha, depois da aflição, a gente vai ler o texto aqui, que todos vão ver uma vista visível, não uma volta secreta. Isso que às vezes fica assim, olha, a volta de Cristo ela é secreta. Não é secreta. A última trombeta, o toque da última trombeta, é um momento diferente das outras que estão tocando, que nem todos vão estar ouvindo. Vão estar dando ouvido, né? Melhor, não vai estar ouvindo, está dando ouvido. Mas a última, que é o próprio Deus que está tocando aqui, né? Apocalipse 11, vamos, a gente não termina, né? Apocalipse 11, versículo 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e ouvi no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor Jesus Cristo, a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Muito bem, mas perceba que é o seguinte, ó, somente no toque da última trombeta é que os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor. Desde do Éden, quando Adão peca, ele entrega o domínio para o diabo. Então o mundo, o reino, o Deus desse século é o diabo que está reinando. Ah, Cristo está reinando. Não, Cristo não está reinando. Somente ao toque da última trombeta que diz assim, olha, houve no céu grandes vozes e dizia, o reino do mundo vier a ser do nosso Senhor, do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Eu vou pular para o 18, para a gente ganhar um tempo. No 18 diz assim, iraram-se as nações, veio a tua ira, o tempo dos mortos para serem julgados, o tempo de dar galardão aos profetas, teus servos, aos santos, aos que temem o seu nome, pequenos e grandes, e o tempo de destruir o que destrói a terra. O que é o tempo de dar galardão e o tempo de destruir o que destrói a terra? É somente na volta de Cristo que a igreja vai ser arrebatada, que vai ter o galardão com Cristo, e nesse período é que fala além da destruição do anticristo, né, da besta e tudo mais, mas somente na sétima trombeta, que é tocada. Tá bom? Ainda, né, vamos tocar ainda, o que está acontecendo? Olha, eu falei para os irmãos do livro de Mateus 24, vamos dar uma olhadinha de 24, todo mundo vai escutar esse toque do último, né, vamos dar uma olhada ali. Sobre o significado de anunciar o evangelho, isso eu já entendi. Tocar trombeta sem falar do evangelho, falar da salvação. Mas quando o Apocalipse fala dos 7 anjos e das 7 trombetas, aí vai ser um período que isso vai ocorrer mesmo assim? Sim. Vai? Sim. Então, é que fica a pergunta assim, mas vai ser um anjo que vai estar tocando? Não é um anjo que vai estar tocando, a igreja vai estar tocando. Que quando a gente olha lá no capítulo 1, que ele está mencionando, que fala dos 7 castiçais de ouro, que fala da estrela que viste, ele vai explicando, aqueles anjos são as pessoas. Quando a gente olha para o Apocalipse 11, falando das 2 testemunhas, nós falamos outro dia, quem são as 2 testemunhas? Essas 2 testemunhas também são 2 oliveiras e 2 castiçais. A plenitude da igreja é 7 igrejas. Toda a igreja vai estar ali pregando? Não. Parte da igreja. As 2 testemunhas é parte da igreja. Que igreja? Nós estamos falando dos judeus? Não, gentil e judeus vai estar junto pregando nesse período. Ali sim, é específico em Jerusalém, as coisas que vão estar acontecendo, a pregação. Mas quando a gente fala do toque da trombeta, é que nesse período a igreja vai estar pregando o evangelho com poder, com autoridade. Nem todos, não é? E muitos, inclusive, por causa da perseguição, acabam abandonando. Mas aí também tem o caso, são 7 trombetas, 7 anjos, são 7 igrejas, toques diferentes para cada igreja, né? Vamos
cada toque é uma coisa diferente. Cada era da igreja houve uma mensagem específica para ela. Houve. Porém, no período final e o momento que nós estamos vivendo, a mensagem das 7 igrejas, ela foi para a igreja do momento, Deus usando o contexto do que estava acontecendo no momento, por isso que a gente vai ver lá, tendo nicolaítas, o que é nicolaítas? Né? Eram situações que estavam acontecendo naquela época. Ela é uma mensagem para períodos que a cada era aconteceu algumas coisas de maneira mais evidente em todas as eras, e também, nos dias que nós vivemos, existe pessoas que se encaixam em cada uma das igrejas. Tá? A gente vai ver lá, a mensagem da primeira igreja, não tem ninguém? Não, tem gente que está seguindo a doutrina de Balaão, por exemplo. Tem, nos dias que nós vamos vendo. É lógico que o foco, a era, o momento maior, por exemplo, a gente vai pegar a igreja de Laodiceia, nós estamos na era de Laodiceia, que é um momento de grande esfriamento, né, que nós vemos que fala, oxalá fosse quente ou fosse morno, mas, ou melhor, ou fosse frio. O que acontece ali naquele contexto? A igreja é uma igreja morna. Em todo o período da história, nunca houve um momento de mornidão como nós vivemos hoje. Esse é o momento. Não significa que todos os cristãos são mornos, mas que a maioria dos cristãos são mornos. Né? É aquele que vai uma vez por semana no culto, que ele ora quando ele vai dormir e olha lá, né? Então que ele faz a sua oração, se a oração for um pouquinho mais longa, ele reclama, quando ele vem no culto e a mensagem passou de meia hora, ele já quer ir embora. Irmãos, acontece isso, irmãos, pode ver. Tem pessoas que, se o culto passar do horário, ele vai embora, ele vira as costas e vai embora, ele não quer saber. Não importa se Deus está abençoando, se não está abençoando. Problema não, eu vim aqui e estou embora. Ele não está preocupado. É um momento de mornidão. Porém, nos dias que nós vivemos, existem também pessoas que são tementes, fervorosos, que oram, que buscam a Deus, em menor quantidade, evidentemente, mas acontece. Então, a mensagem das 7 igrejas, e ela foi para período específico, ela foi para elas, mas ela continua também nos dias que nós vivemos, existem pessoas que encaixam em cada uma delas. Sim, é uma mensagem totalmente atual, né? Isso está relacionado ao ano jubileu. Só aí cumpriria o ano jubileu? Sim, mas é que assim, o ano jubileu, ele acontecia no ano 50, no dia 10. O dia 10, ele acontece a festa da expiação. É o ano do jubileu, mas no dia 10, na próxima festa que nós vamos falar. Tudo bem, mas está relacionado. Sim. Está relacionado, porque aí... todo mundo retornando para a sua possessão. Isso. Hoje, nos tempos de hoje, dá para saber qual ano? O dia e hora ninguém sabe, né? Nem os anjos do céu, não dá para saber. Por isso que Jesus diz assim, vigiai, né? Não dá para a gente falar qual que é o dia, qual que é a hora. Existem alguns estudos que mostram, mas há quem defende, olha, os anos, não dá para dizer que eles estão cravados corretamente. Houve mudança de calendário, houve mudança de época, então você diz assim, não, nós estamos exatamente no ano. Há divergência, inclusive, assim... os judeus, por exemplo, acreditam que nós estamos no ano, 6.700 e alguma coisa. Então, para você chegar 6.700 até chegar no 7.000, eu teria mais de 200 anos ainda. Mas não se acredita que seja um cálculo correto. Então, quando que dá exatamente? Não dá para saber. Mas está próximo, tá bom? O tempo é próximo. Ainda, só para a gente terminar aqui, no livro de Mateus, capítulo 24, já deu o horário aqui, a gente já vai terminar, tá, irmão? Só para a gente encerrar mesmo. Mateus 24, versículo 29 até o 31. 29 a 31. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparece... aparecerá no céu o sinal
sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra, e lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Muito bem. Mas o que nós estamos querendo dizer com esse texto aqui? No versículo 31, ele enviará os seus anjos com clamor de trombeta. Clamor da meia-noite, que eu falei para os irmãos, Mateus 25, das 10 virgens. Ele enviará... Os irmãos a gente vai falar um pouquinho depois, mas vamos ver que ele está relacionado à colheita, né? Os anjos vão estar colhendo, né? Os irmãos lembram que fala, a gente vai falar na semana que vem, não, na semana que vem tem oração, na outra. Falando a respeito do trigo, né, que é o trigo e o joio, né, que ele vem. Olha, quando é que isso vai acontecer? A colheita, Jesus fala, ele explica a parábola do joio e trigo. Os irmãos lembram? Alguém lembra de cabeça a mensagem da parábola do joio e trigo? Quando é que dá a colheita? Ninguém lembra? Ele disse, olha, a colheita é o fim do mundo. Está escrito lá. Os anjos que vão estar fazendo a colheita do fim do mundo. A gente vai ler isso na semana que vem, pegando o texto, tá? Mas só para os irmãos terem uma ideia. Então, relacionado a colheita. Ele está dizendo assim, ele enviará os seus anjos com clamor de trombetas, ajuntarão os seus escolhidos nos 4 ventos da terra, ou seja, de todos os lugares da terra, de todos os lugares do mundo. Mas quando que isso vai acontecer? Versículo 29, depois da aflição daqueles dias. O que é a aflição daqueles dias? A grande tribulação, é a aflição daqueles dias. E aí, quando nós vemos assim, o que acontece? Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Se todas as nações vão ver, significa que não pode ser uma vinda secreta. Porque se fosse secreto, como é que a gente ia ver? Então não é uma vinda secreta. Mas quando que ela acontece? Então está ligado a toque de trombeta. Mas lembrando os irmãos que nós pegamos aqui para falar sobre o toque de trombeta, não é que os irmãos precisam comprar trombeta para sair tocando, tá? Não precisa. O toque da trombeta está ligado à pregação da palavra de Deus com fé, autoridade e poder, que aquelas 2 testemunhas lá em Apocalipse 11 estão pregando. Amém? Alguma pergunta que os irmãos queiram fazer diante do texto que nós falamos? Não? Então. Tá. Tom de força, né? Toque forte, não um toque que ninguém sabe. Porque lembra que, não nesse texto, mas de Jeremias mesmo, que se alguém deu toque incerto, né, como é que a gente vai saber o que é dar? Então, o toque tem que ser claro, ele tem que ser, olha, esse é o motivo, tá bom? Então, os irmãos, vejam, olha, essa festa não se cumpriu ainda, ela acontecerá. E, o mais importante, para que serve a festa das trombetas? Anunciar que a expiação está chegando. Quando que é a expiação? No dia 10 do mês 7. Então, tocava-se trombeta todos os dias. A gente vai ler na semana que vem, os irmãos vão ver a igreja de Esmirna, a segunda igreja. Está dizendo assim, olha, vocês terão uma tribulação de 10 dias. Por que 10 dias? Começou a tocar trombeta, quando que é a expiação? No dia 10. Então, terá, desde a trombeta até a expiação, são 10 dias. Tá bom? Deus abençoe os irmãos. Lembrando os irmãos que no próximo sábado nós teremos o culto com as irmãs aqui nesse templo, né? Não vai ser no Marquese, será nesse templo e vai ser mais cedo também, vai ser às 7 da noite. Aqueles que não puderem estar às 7, pode ser às 19 horas também. Então, aquele que não puder vir às 7, vem às 19 e está tudo certo, tá bom? Deus abençoe os irmãos. O senhor falou, eu fiz umas anotações aqui. Aí você fala que a hierarquia começa com os serafins, que é os que têm 6 asas, tudo. Aí depois vem para os querubins. Aí depois vem os arcanjos, aí está falando aqui os pesquisadores aqui, que eles têm missões extraordinárias, que é missões específicas. E depois vem os anjos. Os anjos é para ajudar o povo a andar na
caminhada, como tá falando. Eu fiquei até pensando aqui, se o arcanjo ele é acima dos anjos, lá em Isaías, um anjo, né, matou 185 pessoas do inimigo. Imagina os arcanjos que é superior a eles, os anjos. Pois O poder que tem. Então, são fortes, né? Mas que Deus abençoe a cada um dos irmãos, porque a palavra diz assim, ó, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, né? E sim, vamos lá, a conotação de anjos na Bíblia está se referindo aos mensageiros. Anjos são mensageiros de Deus, né? Nós, como igreja, e quando é mencionado em Apocalipse 1, ao anjo da igreja, é ao mensageiro, a quem está na frente da igreja. As cartas falam ao anjo da igreja que está em Pérgamo, no versículo Isso. 18, que está em Tiatira, fala Sim. sobre aquele que está ali à frente para anunciar, né? Exatamente. Tá bom? Deus abençoe os irmãos. Vamos estar agradecendo a Deus por essa oportunidade que Ele nos concedeu, né? No próximo sábado estaremos aqui, domingo pela manhã, 6 da manhã, haverá consagração e também às 19 horas, culto novamente com a igreja, né? Então todos convidados para que possa estar participando. No dia 16, o irmão já põe na agenda também, né? Dia 16, 9 da manhã, nós temos o culto com a mocidade aqui nesse templo. Eu convido o pastor Oswaldo para fazer a oração final, dar a bênção final, e desde já agradecemos a cada um dos irmãos que estão conosco nessa noite.